Então, vamos começar? Então, bom dia, meninos. Olha só, então nós vamos iniciar, então, quem ainda não estava antes, não viu, pegar o caderno, por favor, tá? Para a gente começar a nossa correção da atividade que eu tinha deixado na aula passada, tá? Antes mesmo, até de eu iniciar a correção da atividade, eu quero lembrar com vocês algumas coisinhas que nós falamos na outra aula. Então, a gente falou o seguinte, nós falamos o seguinte, que existe algumas características que elas se manifestam mais no homem do que nas mulheres. E essas características genéticas, né, lógico, elas estão ligadas ao cromossomo X. Então, a gente está estudando um conteúdo que se chama herança ligada ao X. Bom, por quê? Porque são genes que estão no cromossomo X. E o que é esse cromossomo X? O cromossomo X, ele é um cromossomo sexual. E por que então que ocorre mais em homens do que em mulheres? Vamos relembrar, nós falamos o seguinte, que a mulher tem 2 cromossomos X. O homem tem apenas um. Então, vamos pensar o seguinte, o gene que determina essas características ligadas ao sexo, ele está no cromossomo X. E, geralmente, ele é um gene recessivo. Então, para a mulher, se ela tem 2 cromossomos X, em cada cromossomo ela vai ter que ter um gene recessivo. Então, portanto, a mulher tem que ter 2 genes recessivos. O homem, como ele tem apenas um cromossomo X, se ele tiver apenas um gene recessivo, ele já tem a doença. Então, olha a diferença. Se a mulher tiver um gene recessivo e um gene dominante, ela é normal. Agora, se o homem tiver apenas um gene recessivo, ele já tem a doença. Então, a gente vai ver que tem várias características, né? Algumas são doenças, outras são apenas características, que acontecem muito mais com o sexo masculino do que com o sexo feminino. Então, um exemplo é o que a gente falou na outra aula, que foi o daltonismo, né? Que é aquela dificuldade que o indivíduo tem de diferenciar as cores. Isso é genético e está no cromossomo X e acomete mais homens do que mulheres. Outra característica é a hemofilia, tá? Que também está no cromossomo X também, tá? E aí o homem precisa ter apenas um gene para ter hemofilia, enquanto que a mulher tem que ter 2 genes recessivos. E existe mais 2, que até depois eu vou pedir para vocês assistirem um filme que retrata uma, que eu não comentei na aula passada, que é a distrofia muscular de Duchenne e a adrenoleucodistrofia. Tá? Essa distrofia muscular de Duchenne é uma atrofia dos músculos. Então, ela é genética, ocorre mais com meninos, quase não acontece com meninas. Por quê? Porque essa distrofia muscular é o atrofiamento do músculo. E esse atrofiamento começa por volta dos 7 anos e ele se intensifica na adolescência. Então, ele pode ser um pouco mais tardio em alguns, começar na adolescência, né? Mas geralmente, quando o menino atinge a maturidade sexual, ele já está com a doença bem avançada. E aí ele não reproduz. E aí, por isso que quase não nasce meninas. Só que não confunda, por exemplo, aqui mesmo em Porá, nós temos casos de distrofia muscular feminina, né? Eu conheço 2 famílias que têm aqui em Porá essa distrofia muscular feminina, que não é essa que eu estou falando, que é de Duchenne. Tá? Ela não está no cromossomo X. Tem essa distrofia muscular de Duchenne, ela ocorre praticamente só em meninos, porque ela está no cromossomo X. Então, se o menino herdar um gene recessivo, ele vai ter essa distrofia muscular. E quando a doença já se manifesta, quando ele entra ela já se manifesta na infância, começa na infância, início da adolescência, e quando ele atinge a maturidade sexual, ele já está com a doença bem avançada. E essa doença ataca os músculos. E ela é progressiva até a morte. Bom, uma outra doença também que está ligada ao cromossomo X e que acomete mais os meninos, e quase só meninos,
né, é a adrenoleucodistrofia. Essa adrenoleucodistrofia, eu queria que vocês até assistissem um filme chamado O Óleo de Lourenço. Nesse filme, ele retrata justamente essa doença. Aí eu não vou comentar mais sobre a adrenoleucodistrofia, eu gostaria que vocês assistissem o filme para depois, né, a gente estar comentando sobre isso, tá? Agora, como eu havia falado com vocês, essa aula vai ser uma aula que a gente vai estar corrigindo exercício, nós vamos começar a correção. Então, eu gostaria que alguém começasse a ler a número 1 aí, por favor. Eu vi o Breno aí. Leia aí para mim, por favor, Breno, a número 1. Breno, cadê você? Saiu? Só fez de conta que entrou? Eita, desse jeito lá. Vamos lá. Leia para mim, então, a Lara, lá do terceiro A. Leia para mim a número 1, o enunciado. Gente, vocês não estão me ouvindo, não? Sim, estamos. Então vamos. Cadê? O Breno saiu? Ele está aqui ainda, ó. Cadê o Breno? A Lara? Não? Lê para nós, então, Caroline Kelly. Para que esses dois aí tá meio dormindo ainda. Lê a número 1. Vocês estão com o caderno? Pegaram o caderno aí? Eu tô. Dá para me ouvir? Sim, perfeitamente. Tá bom, então vou ler um. A hemofilia é uma doença hereditária determinada por um gene de caráter recessivo ligado ao cromossomo X. Supondo que um homem normal case-se com uma mulher portadora, qual a probabilidade de esse casal gerar uma menina hemofílica? Então vamos olhar o que o exercício está falando. Então, falou que a hemofilia é uma doença hereditária ligada ao cromossomo, determinada por um gene de caráter recessivo ligado ao cromossomo X. Supondo-se que um homem normal, se o homem é normal, o que ele tem que ter? Então, o homem tem 2 cromossomos sexuais, um X e um Y. Então, eu sempre vou representar o cromossomo sexual dele. Se ele é normal, lá no cromossomo X, ele vai ter um Hzão. Então, não sei se dá para ver. Dá para ver aqui no papel, meninos? Conseguem ver aqui? Eu tô vendo, não. Não? Não, então, senhor, dá para ver, não. Dá para ver? Não, né? Nem se colocar assim? Também não. Não? Não. Não. Então, então seria... Eu vou colocar um cromossomo X, eu vou colocar lá uma letra X e um Y, né? E aí, além do X e Y, eu vou colocar em cima do X um H maiúsculo. Então, esse seria o genótipo do homem. Então, o estilo que a gente mostrou na aula passada, aqui, ó, né? Só que aqui tá vendo que era um exercício que envolvia daltonismo, tava a letra D. Então, como que eu vou colocar o homem? Vou colocar estilo esse daqui, tá? X, Y e D, não é? Só que em vez de D, eu coloco H. Por que H? Porque eu estou falando de hemofilia. Então, o homem é X, H, zão, H maiúsculo, Y. Ok? Bom, aí esse homem casa com uma mulher portadora. Que jeito que é uma mulher portadora? Vamos até voltar numa tabela que a gente mostrou na outra aula. Mulher portadora. Então, o sexo feminino aqui, ó, XHzão, XHzinho, é uma mulher normal e ela é portadora. Então, o homem é esse primeiro, XHzão Y, e a mulher é essa penúltima, XHzão, XHzinho, certo? Então, eles são esses 2 genótipos que eu vou usar. E agora, como que eu vou proceder? Porque ele quer saber o seguinte, ele quer saber qual a probabilidade desse casal gerar uma menina hemofílica. Então, agora, eu não preciso mais me preocupar, como a gente fazia na sala de aula, enquanto a gente estava na aula presencial, a colocar aquela fração no meio. Por quê? Quando eu faço esse cruzamento, ele já me dá o sexo, né? Por isso que tem o XY, XX, né? XY, homens, XX, mulheres. Então, não preciso mais dessa fração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, né? Nem se eu coloco distante não dá para ver também, né?
Eu vou colocar, então, aqui os Ô, dois professor, genótipos. Oi, pode falar. se a senhora estiver compartilhando tela, não dá para ver a câmera da senhora, por isso que a gente não tá vendo. Ah, entendi. Uhum, certo, então tá. Mas vocês conseguiram entender qual que é o genótipo que a gente vai estar usando? Sim. Conseguiram entender? Sim. Sim. Então, ó, agora o que que eu faço? Achei o genótipo. Então, o homem é X, Hzão e Y. A mulher é X, Hzão, X, Hzinho. O que que eu vou fazer? Eu vou falando passo a passo e aí vocês vão tentando fazer aí. Qualquer coisa, vocês... Então, eu vou fazer aquele quadro como nós fazíamos ainda nas aulas presenciais, aquele quadrinho. Então, eu vou pegar, por exemplo, do homem, ele é X, Hzão e Y. Separo X, Hzão e coloco num quadradinho, X, Hzão. E o Y, coloco em outro quadradinho. A mulher, X, Hzão, X, Hzinho. Separo, coloco em um quadradinho X, Professor, Hzão e outro X, Hzinho. Pode falar. Pode. mas se ela é portadora, tem os dois Hzinhos, não? Não. Se você colocar XHzinho, XHzinho para mulher, ela vai ficar hemofílica. Ele falou que ela só é portadora. Ele falou que ela é portadora, quer ver? Vamos até olhar lá no exercício, ó. Ela é, supondo que o homem casa-se com uma mulher portadora, ó. O homem normal casa com uma mulher portadora. Se fosse hemofílica, então ele quer dizer aqui que ela é portadora do gene. Se ela fosse Hzinho, ele iria colocar casas com uma mulher hemofílica, tá? Então, ele pode colocar, por exemplo, nesse caso, ele pode colocar, vamos supor, que esse homem casaria com 3 tipos de mulheres. Ou a mulher seria, igual ele colocou, uma mulher portadora, ou a mulher seria normal, não, aí ele colocaria não portadora, do gene para hemofilia, ou é mulher hemofílica. Ou ele colocaria dessas 3 formas, tá? Certo? Então, se ele falou que ela é portadora, quer dizer que ela é normal, tá? Bom, compreenderam mais ou menos, se eu colocar assim, dá para ver agora, dá para ver será o papel aqui ou não? Não, mas eu acho que não dá para enxergar ainda, né, as letrinhas, né? Não, né? Não, dá pra enxergar. Não, não dá pra ver, não. Não dá para ver, não, né? Não. Mas vocês conseguiram ver como que faz o quadro? Assim, vocês conseguem lembrar de como a gente faz o quadro, não consegue? Daquele quadro, o mesmo quadro antigo. Só que a única diferença, aquele quadro que a gente fazia antes ainda de entrar na pandemia. Só que a única diferença daquilo é que eu vou colocar o X e uma letra em cima, como se fosse igual matemática, uma potência, certo? A única coisa vai ser isso. O quadro é o mesmo, tá? Aí depois eu vou fazer o quê? Vou juntar. Então vai ficar, lembra que eu separei lá o homem X, Hzão, Y. Então eu separei o X, Hzão do Y e coloquei em quadrinhos separados. Então a mulher X, Hzão, X, Hzinho. Separei os dois, coloquei cada um num quadrinho. Então eu vou fazer estilo isso daqui, ó. Deixa eu voltar aqui num slide que a gente vê. Eu vou fazer estilo isso daqui, certo? Só que aqui, ó, tipo, eu separei, igual tá aqui, ó, XDzão, XDzinho, certo? Então, eu separei, coloquei, ó, XDzão, XDzinho aqui. É isso que eu tô falando. Só que aqui no meu caso, esse é um exemplo, no caso que a gente tá fazendo, no lugar do D, eu coloco H, tá? Então, tipo, a mulher seria aqui, ó, X, Hzão, X, Hzinho. Dessa mesma forma. O homem, aqui, no lugar do D, eu vou colocar H. Então, o homem é X, Hzão, Y. E agora eu vou juntar, certo? Então, eu ficaria X, Hzão, X, Hzão, nesse primeiro quadrinho. Aqui ficaria, ó, é essa letra daqui com essa de baixo. Então, vai ficar X, Hzão, Y. Agora, eu vou juntar esse primeiro aqui com esse daqui. Então, vai ficar X, Hzão, X, Hzinho. Agora, eu vou juntar essa aqui, essa última daqui de cima, com o último de baixo.
Então, vai ficar XHzinho, Y. Bom, para quem ainda tem dúvida nesse cruzamento, conseguiu entender como que vai funcionar o cruzamento? Né? Pode, me responde aí, por favor. Conseguiram, né? É o cruzamento igual àquele do exemplo. Só a única coisa que eu vou, em vez de D, eu coloco H, porque o D, aquele exemplo, está falando do daltonismo. E H eu vou usar porque eu estou falando de hemofilia. Tá? Então, seria o mesmo exemplo. Agora, ele quer... A minha resposta é o quê? Ele fala, qual a probabilidade de esse casal gerar uma menina hemofílica? Então, agora, eu não é mais igual quando a gente estava nas aulas presenciais, que eu precisava colocar 1/2, porque o quadro já me traz o sexo, certo? Então, por exemplo, eu vou usar de novo aquele mesmo cruzamento do exercício passado ali. Então, por exemplo, olha só, ele quer menina. Então, se eu for olhar aqui, ó, nesses dois de baixo, eu desconsidero. Por que eu vou desconsiderar os dois de baixo? Ó, XY é o quê? O que é o XY? Homem. Homem. Menino, homem, né? O menino. XY, então é meninos. Então, os dois de baixo são do sexo masculino. Então, eu vou olhar só os dois de cima. Porque XX é menina, é uma mulher. Bom, então ele quer, ó a minha pergunta. Vou voltar lá na pergunta. Ele quer qual a probabilidade desse casal gerar uma menina hemofílica? Então, ele não quer saber portadora, ele não quer saber normal. 0%. Por que 0%, professora? Porque, olha só, para ser hemofílica, ela tem que ser XHzinho, XHzinho. E aí eu tenho meninas, XHzão, XHzão. Então, essa primeira menina, ela é normal, não portadora do gene para hemofilia. A segunda menina é XHzão, XHzinho. Ela é normal, portadora do gene para hemofilia. Então, a probabilidade desse casal ter uma menina hemofílica é de 0%. 0. Acabou. Meninos, dúvida nesta questão? Não, senhora. Não. Alguém, se tiver alguma dúvida, não precisa ter vergonha, pode perguntar. A gente está aqui para corrigir, estou corrigindo até bem lento para a gente entender, porque meu objetivo é que vocês entendam. Não adianta eu correr e ninguém entender nada. Tá? Certo? Qualquer dúvida pode me parar e pode perguntar, certo? Então, podemos passar para o número 2? Sim. Então, vamos para o número 2. Leia para mim, então, a Caroline, ou foi a Caroline que leu a primeira, né? Deixa eu ver aqui. Lara, leia para nós, então, Lara, lá do terceiro A, por favor. Tá bom. O daltonismo é uma doença hereditária recessiva ligada ao cromossomo X. Um homem daltônico casou-se com uma mulher normal homozigota. Qual a probabilidade do casal ter um filho do sexo masculino e daltônico? Isso. Então, ó, vamos pegar os dados que está falando aí. Já falou que o daltonismo, então, se eu não lembrasse, por exemplo, fosse no Enem e caísse uma coisa dessa. Aí não lembro mais. Ele já te deu o que o daltonismo está acontecendo aqui, ó. Daltonismo é uma herança recessiva ligada ao cromossomo X. Falou cromossomo X, então tá ligado ao sexo, certo? E é uma doença recessiva. Aí ele falou um homem daltônico. Se o homem é daltônico, todo homem ele tem X e Y. Se ele é daltônico e o daltonismo é recessivo, ele tem que ter um gene recessivo. E gene recessivo eu represento por letra minúscula. O X e Y, pessoal, ele não é gene, ele é o cromossomo. Eu uso ele, antes eu não usava, quando a gente estava em aula presencial, nunca colocava o cromossomo, porque a gente estava falando dos autossômicos, agora a gente está falando do sexual. E eu tenho que representar o sexo aqui. Então, aqui, X, ele vai ser, então, X Dzinho. Por quê? Porque ele falou aqui no exercício que é um gene recessivo ligado ao cromossomo X. Então, em cima do X, eu coloco o D minúsculo, tá? E aí, esse homem casou com uma mulher normal, é homozigota. Se é mulher, primeiro, ela tem que ser X. Se ela é homozigota, homo significa igual. Então, os dois genes que ela tem são iguais. Se ela é normal, para ser normal, ela tem que ter um Dzão. Se ela é homozigota, ela é Dzão.
Então, ficaria como? Vou pegar aquele exemplo de novo, só para a gente ter noção. Então, falou que o homem é daltônico. Então, aqui, ó, eu mudaria o homem. Então, eu colocaria X, Y, e no lugar desse Dzão, eu vou colocar o quê? Dzinho. Falou que a mulher ela é normal homozigota. Se eu colocar igual tá aqui, fica errado. Por quê? Porque aqui ela não tá homozigota. Olha só, tá Dzão e Dzinho. Homozigoto, os dois genes são iguais, as duas letrinhas são iguais. Aqui tá maiúsculo e minúsculo. Então eu tenho que colocar Dzão, Dzão. Ah, mas aí, por exemplo, alguém pensar assim, mas professor, e se eu colocar Dzinho, Dzinho? Né? O exercício falou que ela é normal homozigota. Se eu colocar Dzinho, Dzinho, ela não vai ser normal, ela vai ser daltônica, tá? Então, aqui, já o genótipo vai ser diferente. Então, a mulher vai ser X, Dzão, X, Dzão. Estilo que tá aqui, eu troco esse Dzinho e coloco um Dzão. E o homem vai ser X, Dzinho, Y. Por quê? Porque o exercício me falou que ele é daltônico. E o daltonismo é um gene recessivo que está no cromossomo X. Então, no lugar desse Dzinho, na número 2, desse Dzão, desculpa, eu coloco um Dzinho na número 2, tá? Bom, outra coisa aqui. Agora, eu vou fazer o cruzamento, né? Então, eu vou fazer o cruzamento igual eu fiz esse daqui, só que usando o genótipo que eu falei agora. Então, o que eu vou fazer? O homem, vou separar lá, X, Dzinho, do Y. Na mulher, vou separar o X, Dzão, do outro X, Dzão que ela tem. E agora eu vou juntar o primeiro XDzão da mulher com o XDzinho do homem. O segundo XDzão da mulher do XDzinho do homem. Agora eu vou juntar o XDzão da mulher, primeiro lá, com o Y do homem. Como se eu estivesse fazendo isso daqui, ó. Primeiro o XDzão da mulher com o Y do homem. Lembra que aqui é XDzão? Então eu vou juntar agora o XDzão da mulher, esse daqui, com o Y do homem. Então, XDzão, Y. Agora, fala para mim, como que ficaria? Quer ver? Vou voltar lá na questão. Ele fala assim, qual a probabilidade do casal ter um filho do sexo masculino daltônico? Então, agora, eu não quero saber das meninas. Isso. Ele quer sexo masculino e daltônico. Qual que é a chance de nascer um menino daltônico? 50%. Hã? 50%. 50%? Alguém mais? Discorda ou todo mundo concorda que é 50%? 0%. 0%. Isso mesmo, Já Diogo. ficou errado. Olha só, por que 0%? Uma questãozinha assim, como se fosse uma regra, tá? Uma questão que é quase praticamente uma regrinha. Todo menino herda o gene para daltonismo da mãe. A mãe tem gene para daltonismo? Ela tem, gente? A mãe é XDzão, XDzão. Ela tem gene para daltonismo? Não. Não. Então, presta atenção. Se eu tenho, né, mãe, se eu tenho um menino daltônico, se eu tenho um menino hemofílico, um menino com distrofia muscular ou adrenoleucodistrofia, que a gente vai depois assistir o filme para a gente ver melhor isso, e a gente comenta isso melhor na outra aula, isso o menino herdou de mim. Então, menino que é daltônico, menino que é hemofílico, menino que tem essa distrofia muscular ou que tem essa adrenoleucodistrofia, ele herda essa doença da mãe, não do pai. Por que ele não herda do pai? Porque do pai, os homens herdam qual cromossomo sexual, gente? Vamos lembrar. Y. E no cromossomo Y, ele é um cromossomo que não carrega esses genes. Tanto que o Y, ele carrega genes que são exclusivos do homem, que só o homem tem, certo? Então, mulher nem tem esse gene, né? Se eu tivesse, né, estaria eu com um testículozão, não saberia nem andar, gente, ia andar com as pernas tudo esquisitas. Mas vocês homens são artistas, sabem andar direitinho. Bom, então, aqui,
a chance do casal ter um menino daltônico é de 0% também. Tá parecendo palhaçada, só dá 0. É. Agora, se perguntasse, por exemplo, se ele estivesse falando, fosse uma outra pergunta, a pergunta que não é essa, mas vamos pensar se fosse uma outra pergunta. Se ele falasse das meninas, ou se ele falasse no geral, a probabilidade de ter uma criança, não especificasse nem o sexo, daltônica, aqui seria 0. Por quê? Por exemplo, os meninos não têm. Meninas também não têm. Por quê? Ó, XDzão, XDzinho, são as duas meninas. E elas duas são normais. Por quê? Porque elas têm o gene dominante Dzão. Agora, se eles falassem qual a chance de ter meninas portadoras. Então, menina, estou dizendo sexo. Menina portadora seria 100%. Tá? Menina portadora do gene para o daltonismo. Porque ela seria aqui 100%. Então, não confundir. Se ele falar portadora, ela vai ser normal, mas ela vai carregar o gene para doença. Quando ele referir à doença, né, ou à característica, porque daltonismo não é uma doença, ele vai dizer daltônica. Tá? Igual aqui, ó. Homem daltônico. Então, se para mulher, ele falaria também mulher daltônica, tá? Então, aqui, 0%, tá? De ter meninos daltônicos. Se tivesse falado filho, sem falar o sexo aqui também, seria 0%, porque não vai ter nem menina, nem menino daltônico. Por que que não tem? Se perguntasse, por exemplo, por que que não tem? Porque o menino, para ele ser daltônico, ele tem que herdar esse gene da mãe, tá? Do pai, ele é do cromossomo Y, que não tem isso. E por que que não nasce menina daltônica, se o pai é daltônico? Para nascer meninas daltônicas, o pai obrigatoriamente tem que ser daltônico e a mãe tem que ser ou portadora do gene para daltonismo ou daltônica. Por isso que não nasce meninas, tá? Certo? E aí, para a gente ver o tanto que é mais difícil de nascer menina daltônica, né? O pai tem que ser daltônico, obrigatoriamente, e a mãe tem que ser portadora ou daltônica. Né? Aí, mais uma vez, reforçando que é mais fácil nascer homens do que mulheres. Dúvida na número 2, pessoal? Não? Não. Conseguiram fazer, todo mundo conseguiu fazer o cruzamento? Conseguiram ir? Gente, me responde, senão eu vou pensar que eu estou sozinha. Sim. Conseguiram? Sim. Tá. Podemos, então, ir para 3. Número 3. Lê para nós, parece que tem... Deixa eu ver aqui. Quem quer ler para mim? A Lívia? Parece que eu vi a Lívia entrando aí. Lê para nós a 3, Lívia. Hello. Vamos lá, pessoal? Lê o número 3. Eu acho que eu vou começar a dar o visto da tarefa pela participação, porque tá complicado, hein? Vamos lá? Eu parei de compartilhar a tela, professora. Parou de compartilhar? Ué. Aqui também, O meu professora. também parou de compartilhar a tela. Estou vendo assim, ó. Tá, Meu mesmo. peraí, eu vou colocar para compartilhar novamente, então, tá? Deixa eu ver aqui. Vocês estão só me vendo? Só nessa tela aqui? Sim, sim. Tá, vou compartilhar de novo, peraí. Agora tá compartilhando, pessoal? Tá. Agora Sim, né? agora tá compartilhando. Professora, a Lívia pediu para avisar que o microfone dela tá estragado. Então lê para mim, Isabela. Parece que eu escutei a vozinha da Isabela Rocha aí. Só se for agora. Aê, menina. Atividade 3. Analisa as afirmações abaixo. Homens daltônicos e homofílicos herdam a doença da mãe. 2. Mulheres que possuem apenas um gene para daltonismo não são daltônicas, porém todos os homens que possuem o gene são daltônicos. 3. A hemofilia é uma doença determinada por um gene dominante. Está incorretas. A, B, C, D ou E. Tá, obrigada, Isabela. Então, ó, vamos analisar então essas afirmações. A 1.
homens daltônicos e hemofílicos herdam a doença da mãe? Sim ou não, gente? Acabei de Sim. falar isso. Sim. Então, homem hemofílico, daltônico, que tiver distrofia muscular, que tiver adrenoleucodistrofia, que é o que a gente vai ver no filme, todos eles herdam isso, essa característica da mãe, tá? Então, homem daltônico, homem hemofílico, só vai ser assim se ele herdar esse gene da mãe. Até esse exercício 2, né, provou isso para nós. Se a mãe não tem gene para essa doença, ela vai ter filhos, vai ter meninos normais. Então, a 1 tá certo. Então, já descartei a letra B, a letra C e a letra E. Tá entre a A e a D, né? Ou é A ou a D. Número 2. Mulheres que possuem apenas um gene para o daltonismo não são daltônicas, né? Ó, até agora, correto. Para mulher ser daltônica tem que ter os 2 genes. Porém, todos os homens que possuem gene são daltônicos. Sim, se o homem possuir apenas um gene, ele só vai ter um mesmo, né? Ele é daltônico. Então, a 2 também está correta, né? Então, 1 e 2 estão corretas. A 3, só para a gente, né, não tem nem na alternativa, que a gente já descobriu qual é a alternativa, então, mas só a 3. A hemofilia é uma doença determinada por um gene dominante? Não, a hemofilia é determinada por um gene recessivo. Então, a número 3, a resposta certa é a letra D. 1 e 2 é que estão... desculpa, eu estou falando é o contrário, né? Estão incorretas, né? Ó, tanto que a gente não prestou atenção ali, ó. Estão incorretas, então está incorreta apenas a número 3, certo? Então é a letra C, está incorreta. É apenas a número 3, letra C, ok? Então... Eu achei que eu tinha errado, que eu fiz... Não, eu que não, eu que eu errei. Não vi que estava incorreto. Eu achei que estava... Nem olhei, tá vendo? Tem hora que a gente erra, tá vendo? Por não prestar atenção, né? Então, é incorreta. Então, incorreta é a número 3. Número 3, letra C. Tá? Então, a resposta é a letra C da atividade 3. Certinho? Tranquila essa daqui, né? Essa é a mais... Até agora, a mais fácil de todas. A número 4, então, podemos passar, né? Todo mundo conseguiu corrigir aí certinho, né? Opa, aí que eu fiz foi voltar. Número 4. Deixa eu só ver uma coisinha. Número 4, então, vamos ver aqui quem vai ler lá para nós. Eu leio. Ana Paula Gonçalves, deixa a Ana Paula ler agora para nós. Ai, professora, tá. Uma característica genética recessiva presente no cromossomo Y é A. Pode ser herdada do pai ou da mãe pelos descendentes do sexo masculino e do feminino. B. Só pode ser herdada a partir do pai por seus descendentes do sexo masculino. C. Só pode ser herdada a partir do pai por seus descendentes do sexo feminino. D. Só poder ser herdada a partir da mãe por descendentes do sexo masculino. E só poder ser herdada a partir da mãe por seus descendentes do sexo feminino. Isso, muito obrigada. Então, ó, presta atenção. Então, está falando lá, uma característica genética recessiva presente no cromossomo Y. O cromossomo Y, ele é de quem? Ou ele de ambos os sexos? De quem que é o cromossomo Y? O homem. Do homem. Então, nós, mulheres, não temos cromossomo Y. Só o homem que tem um cromossomo Y. Então, quando falou lá na letra A, pode ser herdada do pai ou da mãe? Não. Por quê? Porque é só o homem que tem um cromossomo Y. Então, eu só posso herdar o cromossomo Y do pai. E se eu herdasse, eu seria Beatriz, né? Seria diferente. Então, letra A, errada. Só pode ser herdada a partir do pai por seus descendentes do sexo masculino? Sim. Então, o cromossomo Y é o cromossomo masculino. É o cromossomo que tem genes que determina características masculinas. É ele que faz o homem ser diferente da gente, né? Então, os homens herdam o cromossomo Y, do pai, e ele só vai passar o cromossomo Y para os seus descendentes do sexo masculino. Tá? Então, se eu tiver cromossomo Y, eu estou mentindo para vocês há um tempão, e aí eu seria um menino. Tá? Então,
A atividade 4, a resposta certa, letra B. Só pode herdar a partir do pai por seus descendentes do sexo masculino, né? Por exemplo, letra C, vai herdar do pai os descendentes do sexo feminino? Não. A gente herda do pai cromossomo X. Só pode herdar a partir da mãe? A mãe não tem cromossomo Y, então não tem como ser letra D. Letra E, só pode ser herdada a partir da mãe? Também não, a mãe não tem cromossomo Y. Então fica atividade 4, letra B. Tá? Certinho aí? Vamos para 5, então, que essa 4 também é bem tranquila. 5. Vamos ver aqui. Andressa, lá do terceiro A. Fala aí para nós, Andressa, então, só lê a número 4 aí, por favor. A 5, aliás, desculpa. A número 5, por favor. Explique como é determinado o sexo nos mamíferos, nas aves e nas abelhas. Tá, aí eu vou explicar, mas assim, tinha naqueles slides, né? Mas eu vou explicando, e aí se vocês quiserem que eu fale mais pausado para anotar, tá? Precisa falar mais pausado ou vocês conseguiram anotar? Porque essa aí era mais... era só uma resposta mais simples, não precisava fazer cruzamento nem nada. Vocês querem que eu fale mais pausadinho para poder ir anotando ou não? Sim. Eu vou, então, só explicar primeiro, depois eu repito falando bem pausado para a gente anotar, certo? Então, eu só vou explicar ela, e aí depois eu vou repetindo. Então, ó, o sexo do mamífero. Então, ele é determinado pelo cromossomo XY, onde os machos são heterogaméticos. Como assim? O macho, ele tem 50% dos espermatozoides contendo o cromossomo X, e os outros 50% dos espermatozoides contêm o cromossomo Y. Então, o macho é que determina o sexo dos filhotes. Tá? Por quê? Então, vamos supor assim, em todos os mamíferos funciona isso, mas vamos pensar na gente. Então, nós, mulheres, somos homogaméticas. O que é isso? Todos os ovos que eu estou produzindo têm o cromossomo X. Então, quando eu falo homo, sempre homo quer dizer igual. Então, todos os meus ovos vão ter o mesmo cromossomo sexual, X. Então, se for menina ou menino, vai herdar de mim o cromossomo X. Agora, o homem, ele é heterogamético. O que quer dizer isso? Ele produz gametas diferentes. Gametas são as células reprodutoras. Então, ele vai ter o cromossomo sexual X e o cromossomo sexual Y. Ele tem 50% deles. Né? 50% X, 50% Y. É ele que determina o sexo. Ah, mas por que meu tio só tem meninas? É uma sorte. Né? Ah, por que meu primo só teve meninos? É a sorte. É aquele espermatozoide que chegou primeiro. Tá? Nas aves, o sistema de determinação do sexo é chamado ZW. Nesse sistema, o macho, ele é ZZ. Então, ele tem 2 cromossomos sexuais Z. Se ele tem 2 cromossomos sexuais iguais, ele é homogamético. Então, nas aves, então, vou pegar lá o galo e a galinha. O galo, ele não determina o sexo dos filhos, porque ele doa tanto para os machos quanto para a fêmea o cromossomo Z. Então, não vai fazer diferença. Agora, na galinha, ela tem um cromossomo Z e um W. Então, se o óvulo que tem o cromossomo Z for fecundado, né, pelo espermatozoide que também tem cromossomo Z, vai nascer outro macho. Se o óvulo que tem o cromossomo W for fecundado pelo espermatozoide que tem o cromossomo Z, vai nascer ZW. Então, vai nascer o quê? Vai nascer uma nova fêmea. Então, por exemplo, até vamos lembrar aqui, isso aqui que nós falamos antes, ó. Então, aqui, ó, no sistema ZW, então, o sexo feminino é heterogamético. Por quê? Porque no caso das aves, uma galinha, por exemplo, ela produz 50% dos óvulos com cromossomo Z e 50% dos óvulos com cromossomo W. Já o macho, ele é homogamético, ele produz 100% dos espermatozoides com o cromossomo Z. Tá? Então, ele não vai ser ele que vai determinar o sexo dos filhotes, vai ser a fêmea. Tá? Deixa eu só voltar aqui de novo. Bom, e nas abelhas? Nas abelhas,
a determinação do sexo ocorre por partenogênese. Como assim partenogênese? Então, nas abelhas, a gente tem a abelha rainha, a abelha operária e o zangão. A abelha rainha é a fêmea fértil. O zangão é um macho e é fértil. A operária é uma fêmea estéril. Tá? Bom, quando a abelha rainha e o zangão estão na época da reprodução, eles voam, né, saem da colmeia e vão ter um voo nupcial. Ela cruza com ele e ela tem no corpo dela como se fosse uma bolsinha chamada espermateca. E ali naquela espermateca, ela armazena os espermatozoides desse macho. E aí, esses espermatozoides vão fecundar os óvulos. Só que diferente é que essa abelha rainha, ela tem mais óvulos do que o macho espermatozoide. E aí, o que ela faz? Ela vai fazer o seguinte, ela vai fecundar os óvulos, o espermatozoide fecunda os óvulos, e aquele óvulo que sobrou e não foi fecundado, ele desenvolve por ação hormonal. Aí isso a gente chama de partenogênese. O óvulo desenvolve por ação de hormônios, tá? Aí é o que a gente vai chamar de partenogênese, ok? Então, no caso ali, é partenogenético. Então, vamos para a resposta, então, para a gente terminar, porque eu acho que já está, né, passado da hora aqui, né? Então, ó, nos mamíferos, então eu vou falar mais lentamente. Nos mamíferos, os machos determinam o sexo dos filhotes, pois os machos determinam o sexo dos filhotes. Oi, pode falar. Eu ia pedir para a senhora repetir do início, mas a senhora já repetiu. Uhum. Então, os machos determinam o sexo dos filhotes, pois eles são heterogaméticos. Pois eles são heterogaméticos, tudo junto. Enquanto as fêmeas são homogaméticas. Pontinho. Nas aves, os machos são homogaméticos. Nas aves, os machos são homogaméticos e as fêmeas são heterogaméticas. Nas aves, os machos são homogaméticos e as fêmeas são heterogaméticas. Portanto, as fêmeas determinam o sexo dos filhotes. Nas abelhas. Calma aí, professora. Professora, repete para mim, por favor. As fêmeas são? Nas aves, né, as fêmeas são heterogaméticas. Portanto, elas determinam o sexo dos filhotes. Professora, se a senhora quiser ir falando rápido, eu copio rapidão. Aí quem quiser pergunta para mim no WhatsApp que eu mando. Agora só falta as abelhas, então. Ó, nas abelhas, os óvulos que são fecundados dão origem às fêmeas. E os óvulos que não foram fecundados, desenvolvem por, agora o nome que é tudo junto, partenogênese. Os óvulos que não foram fecundados desenvolvem por partenogênese. Aí pode até colocar entre parênteses, processo hormonal, tá? Meninos, eu acho que a gente está em cima da hora. Meninos, eu não consegui, o meu computador aqui não consegui nem fazer o negócio para liberar vocês entrarem
sem eu estar admitindo, porque o meu computador está travando mais que tudo. Não esquece de passar, então, a chamadinha para mim, para a coordenação, porque eu não consegui fazer o negócio da chamada, nem... Eu pensei que eu não ia dar conta nem de colocar a aula aqui, porque ele está travando, acho que eu vou ter que formatar ele. Tá esquisito aqui, tá? Meninos, aí na... Para mim, por favor. Como? Os que não foram fecundados. Os óvulos que não foram fecundados dão origem a uns machos pode... Não, ela não falou esse por um pedaço aí, não. Ela processo falou... chamado de partenogênese. Isso. Por um processo chamado de partenogênese. Aí você pode colocar em parêntese, ação hormonal. Ou seja, a fêmea libera um hormônio no óvulo dela e esse óvulo desenvolve. Então, é como se eu pensasse assim, por exemplo, eu tenho um óvulo, mas eu não tenho espermatozoide, né? E aí eu libero um hormônio no meu óvulo e ele desenvolve. É isso que a abelha rainha faz. Então, aquele óvulo que não foi fecundado, ela libera um hormônio nele e aí ele desenvolve. Aí, até o nome partenogênese significa párteno virgem, gênese e origem. Origem sem fecundação. Meninos, então, até a próxima, porque eu acho que já estouramos o nosso tempo aqui, tá? Beijão, fica com Deus. Até amanhã, que nós temos aula amanhã. E aí nós terminamos essa correção amanhã, ok? Obrigadão. Professor, eu tinha perdido o comecinho da aula. É para enviar essa atividade? Sim. Mas aí, se quiser, já é para enviar. Aí você pode enviar o restante. Tá, eu vou enviar hoje, então. Obrigada. Não esquece da chamada, meninos.